Startups devem colaborar com competidores ou isso é uma ingenuidade romântica do ecossistema? Olá, eu sou Egon Barbosa e esse é o Fluid Heads, um espaço para ajudar a inspirar e fazer a sua inovação fluir como nunca. E hoje nós temos Pedro Teixeira, que é o gerente de parcerias da Startup Lisboa e da Unicorn Factory, para ajudar nessa reflexão. Fique por aqui, pois os insights de hoje podem te dar uma visão diferente sobre colaboração no ecossistema. Viva, Pedro! Viva, Igor! Estás bem? Tudo bem, tudo bem. Sotaque perfeito do meu português. Obrigado pela parceria, a gentileza de sempre. É sempre bom estar aqui com Startup Lisboa, com o Unicorn Factory, que tem dado sempre essa contribuição enorme para o ecossistema de inovação, não só de Portugal, nem só da Europa, mas globalmente falando, né? Nós temos aqui presença de muitas startups e scale-ups do mundo inteiro. Para começar, então, fala um pouco para a gente sobre a Startup Lisboa e a Unicorn Factory, qual é o papel, né, tanto de uma quanto de outra, e se há alguma colaboração entre elas e como colaboram com o ecossistema, já que o nosso tema de hoje é colaboração dentro do ecossistema e como essas inter-relações acontecem. Claro que sim, Igor. Desde já agradecer o convite para estarmos aqui, obviamente que é um reconhecimento grande também do trabalho que temos feito nos últimos anos, e esse trabalho passa muito por colaborar diretamente com startups e scale-ups em diferentes estágios de maturidade, aqui com o programa da Startup Lisboa a atingir startups de early stage, numa fase de maturidade mais nova, recente, e o programa de Scaling Up da Unicorn Factory Lisboa a estar mais dirigido para scale-ups e por isso já num estágio de maturidade mais avançado. Trabalhamos com startups de diferentes segmentos, diferentes áreas, diferentes setores e verticais, por isso agnósticos em termos dos setores com que trabalhamos, mas principalmente focados em projetos de âmbito tecnológico e a tentar também impactar o ecossistema nacional e internacional, obviamente, dentro desta área de inovação. E Pedro, que tipo de produtos ou serviços, né, as startups e scale-ups podem encontrar dentro da Startup Lisboa e da Unicorn Factory? Muito diverso. A nível de produtos com que trabalhamos com muitos projetos e, como disse, dentro do segmento tecnológico e da área tecnológica. Há 2-3 verticais onde especificamos a nossa atividade nos últimos anos. O gaming é um desses mesmos verticais. A área de inteligência artificial é também um dos segmentos que não só para a sociedade no último ano tem tido um grande crescimento e que nós tentamos também acompanhar essa inovação e esse apoio e essa network que conseguimos dar à comunidade de startups. Mas o principal foco é perceber para onde é que a inovação também se movimenta e conseguir movimentar-nos com ela e apoiar os empreendedores que de facto estão no terreno a dinamizar e a fazer crescer as suas soluções. Isso é excelente. E desde que eu cheguei em Portugal, me inspirei muito no ecossistema como um todo, mas principalmente no que a Unicorn Factory e a Startup Lisboa fazem aqui. O que gerou a nossa aproximação. A gente vai falar um pouco mais sobre como acessar os programas da Startup Lisboa e Unicorn Factory no final. Fica aí, não perde, que a gente vai te dar todo o serviço. Mas o papo de hoje é sobre colaboração. E falando sobre colaboração, já endereçando esse tema, Pedro, de como é que as startups concorrentes colaboram entre si, já que elas estão disputando por espaços similares, ou no mesmo mercado, como funding e outros acessos, né? Se há essa colaboração, e como identificar, né, de que forma colaborar, com quem colaborar. Isso acontece de fato ou é
cada um com seus problemas? Não, acontece e verifica-se muito. Numa pool, neste momento, de 230 startups incubadas, 32 scale-ups no programa de Scaling Up. Obviamente que existem startups que trabalham dentro dos mesmos segmentos, das mesmas áreas, e até algumas que têm soluções que podem concorrer entre si. O que não significa que diretamente não possam estar no programa e trabalhar em conjunto entre si. É uma das coisas que tentamos promover muito dentro dos nossos programas, é a comunidade, é garantir que todo este leque de startups com que trabalhamos conseguem interagir entre si, conseguem ter eventos de comunidade, eventos de networking que lhes permitam crescer, e é por isso mesmo que sentimos que a nossa comunidade valoriza também os serviços que nós oferecemos e as atividades que nós conseguimos criar para os mesmos, porque, obviamente, alguém que já passou, pelo menos por parte do caminho, que já cometeu alguns erros nesse mesmo segmento, consegue ajudar outros empreendedores a fazê-lo. E não é independentemente que temos vários mentores que foram também já alumni de startups que passaram pela Startup Lisboa, e por essa mesma razão, porque têm já bastante dinamismo, bastante experiência dentro do segmento e conseguem passar essa experiência para os novos empreendedores que existem no ecossistema. Por isso, de facto, existe e vê-se muito esta colaboração entre startups, que obviamente é fantástica e benéfica. E Pedro, dessa interação entre as startups, acontece de um aprendizado mútuo, não é? Algumas estão mais à frente, né, na sua maturidade, no seu desenvolvimento, e as que estão iniciando acabam por aprender e pegar shortcuts, claro, né, para chegar lá na frente. Claro que sim, e temos sentido muito isso nas últimas fases do ecossistema e nas últimas fases da nossa atividade. Criámos um programa de Scaling Up na Unicorn Factory Lisboa há 1 ano e meio, 2 anos, e através disso permitiu-nos também chegar a uma fase do ecossistema mais madura e apoiar founders de scale-up já numa fase mais avançada dos seus projetos. Existe também esta interligação, por isso, tendo um processo em que as startups começam ou na universidade ou em projetos de spin-offs, têm uma transição para uma fase de early stage nos programas da Startup Lisboa e depois tem uma terceira fase no programa de Scaling Up. Obviamente que conseguimos aproveitar recursos e ter estas interações entre cada uma das partes do ecossistema que permite resultados fantásticos. E a liderança da Unicorn Factory que puxou, né, toda a pauta de ajudar Lisboa a ser eleita como a capital europeia da inovação pela Comissão Europeia. Então, a colaboração, né, dessas duas entidades, Startup Lisboa e Unicorn Factory, de fato impacta não só Portugal, mas a Europa e também muitas partes do mundo, né? Claro, e obviamente para nós, e foi também uma decisão importante para nós, que era se fechávamos os nossos programas e tendo nós uma interligação com a Câmara Municipal de Lisboa, foi também para nós essa uma das decisões, que era se fazíamos os nossos programas direcionados para startups portuguesas e startups que estivessem, founders portugueses, que estivessem baseados em Lisboa. E tomámos a decisão também de abrir os nossos programas a founders internacionais, startups internacionais que quisessem participar nos mesmos. E isto muito no âmbito comunitário, obviamente, de ter uma interligação, de partilha de experiências de outros mercados, de outros países, também com os founders que aqui nascem e que têm essa interligação com os programas, que obviamente alarga muito os horizontes de todos os founders, permite conexões com outros países, com outros mercados e facilita, obviamente, esta escalabilidade, que é a natureza de uma startup, facilita-lhes todo esse processo. Claro. E atingimos resultados como da capital europeia da inovação, que para nós nos enche de orgulho, obviamente. Claro, isso é fantástico. E é fantástico para o ecossistema como um todo e para todo mundo que quer empreender, não é? E quando a gente vê na realidade, como é que
corporates, né, e as médias e grandes empresas acabam interagindo com o ecossistema, né? Sempre a gente sabe que se a gente quer algo mais disruptivo, quem vai produzir a disrupção são sempre as startups, as scale-ups, mas se elas são iluminadoras, por um outro lado, elas não têm músculo suficiente para fazer uma escalabilidade tão rápida, né? E aí entra papel, por exemplo, né, da Startup Lisboa e da Unicorn Factory. Por outro lado, as corporates têm músculo, né? O que mais tem são músculos, claro. Mas dentro do processo de inovação, ainda é um desafio muito grande para as corporates de trazer algo breakthrough ou disruptivo para o mercado. E aí a pergunta para ti, Pedro, como é que as corporates, as empresas, entram nessa equação? Também colaboram e também colaboram umas com as outras, ou porque são concorrentes acabam por não ocupar o mesmo espaço quando estão no ecossistema de inovação? Todos os players dentro do ecossistema têm o seu papel e têm também, obviamente, uma vertente diferente na forma como atuam junto da inovação. Como dizias, Egon, obviamente que uma startup é muito mais veloz do que um corporate a implementar uma nova solução, a criar disrupção, a criar inovação, mas não tem o músculo necessário para fazer uma introdução de mercado tão rápida, para chegar a potenciais clientes tão rápido como um corporate o consegue fazer. E a nível de investidores, parceiros, corporate, a dinâmica forma-se para criar todo um ecossistema, e é uma das palavras que nós utilizamos mais dentro da área de inovação, um ecossistema de inovação que não é mais do que juntar diferentes players com diferentes papéis e que todos em conjunto consigam colaborar e criar melhor, fazer inovar de facto e criar novos projetos que tenham impacto para a sociedade que nos rodeia. E há resultados também muito interessantes que surgem por essa colaboração, não só entre startups e corporate, mas até entre diferentes corporates que têm papéis semelhantes dentro do ecossistema, mas que por quererem dar mais escala, contribuir para problemas específicos da sociedade, ambientais, climáticos, por exemplo, trabalhem em conjunto para que possam criar e ter novos resultados dentro dos segmentos onde trabalham. Claro, e eu costumo dizer que existem temas que transcendem a concorrência, não é? Claro. Citaste um aí importante, que é a questão de sustentabilidade. Sustentabilidade não deveria ser usado como arma competitiva, mas sim dentro de um processo colaborativo, porque esse é um bem maior, é um bem da sociedade como um todo, e todos se beneficiam disso, né? Então, tem outras dimensões que também fazem sentido muito mais colaborar do que usar como vantagem competitiva, porque, de fato, todos vão se beneficiar disso quanto mais força todos fizerem juntos, não é? Agora, pela tua experiência, Pedro, nem sempre, enfim, não dá para colaborar com todo mundo, não é? Não dá para colaborar o tempo inteiro. Tempo é dinheiro, claro. Ainda mais para uma startup, para uma scale-up, mas também para as corporate, né? Eu costumo dizer que a corporate tem bastante recurso do ponto de vista de cash flow, mas o que as corporate menos têm é um número de pessoas que possa colocar a mão na massa e fazer acontecer. Daí a colaboração faz muito sentido, mas não dá para colaborar o tempo todo, né? Então, como é que os empreendedores e os executivos podem encontrar qual o momento, com quem colaborar? Existe estratégia para isso? Como é que você vê? Tendencialmente, e obviamente existe um momento certo para o fazer, e é um bocadinho esse o nosso trabalho na Startup Lisboa e Unicorn Factory Lisboa, que é interligar ambos os ecossistemas e stakeholders para que possam trabalhar em conjunto. E obviamente um corporate tem uma altura de maturidade da startup em que ela é mais apetecível, em que ela tem uma maior propensão a conseguir estar pronta a fazer e a executar um piloto.
obviamente que já tem que ter um MVP desenvolvido, que já tem que estar pronta para go-to-market, e aqui muito numa ótica de ter soluções que são facilmente implementáveis no mercado. A grande questão é, e aqui fácil de perceber, que quem quer inovar, e os corporate que têm uma maior propensão a inovar, a receber startups, a receber scale-ups, obviamente que tentam encontrar e trabalhar com as startups desde o início do seu processo e desde a sua formação, porque obviamente num mercado competitivo, onde existem outros parceiros, outros corporate, que vão também tentar trabalhar com aquelas startups, e sabendo que as startups também têm recursos limitados a nível de recursos humanos, a nível de recursos financeiros, que não lhes permitem executar, pelo menos num curto período de tempo, um número muito grande de pilotos, obviamente que vão também escolher os parceiros com quem trabalham. E quem lhes dá esse voto de confiança desde o início, trabalha com eles desde o início, investe com eles desde o início, mesmo quando eles ainda não tinham tudo pronto para entrar no mercado, será de certeza o parceiro preferencial para a própria startup. Por isso, existem diferentes abordagens dentro de cada um dos parceiros, dentro de cada um dos corporate com quem nós trabalhamos. Alguns que entram numa fase mais early stage de maturidade, alguns que entram mais numa fase de growth phase, e que acabam por compor aquela dinâmica que nós estávamos a falar de comunidade e ecossistema, e fazer fluir toda esta interligação. E acho que aí tem um papel fundamental, tanto da Startup Lisboa quanto da Unicorn Factory, de servir como uma interface, né? um translator, porque existem aí duas linguagens completamente diferentes, com dinâmicas diferentes, e que essa colaboração, se não tiver essa interface, de fato ela fica muito complicada, né? Um corporate, para pagar um fornecedor, muitas vezes leva 1 mês, 2, 3 meses. Claro, e se fizer isso com uma startup, mata-se a startup. Não é? Ela não consegue ter cash flow suficiente. Tu achas, Pedro, que, pela tua experiência, essa parte do ecossistema, que é dos corporates, ela está preparada para essa ligação com as startups, scale-ups, ou ainda leva um tempo até que o mercado tenha maturidade suficiente para não precisar da interface? Eu diria que, tendencialmente, startups e corporate vão sempre falar línguas diferentes. Obviamente que podem aprender a falar a língua um do outro e ter mais facilidade para que essa tradução exista. Mas obviamente que um corporate vai ser sempre mais lento a implementar do que uma startup, vai ser mais lento a flexibilizar os processos internos, mas uma startup, tendo essa flexibilidade de ser mais rápida, também conseguirá dar escala aos próprios projetos dos corporate. Isso é uma questão de aproximar ambos os ecossistemas, sempre sabendo que eles vão ter, cada um, as suas particularidades e a sua forma de trabalhar e de interagir. E isso se conecta com, enfim, isso é uma evolução, né? Isso se conecta com o que vai ser o futuro do ecossistema de inovação, né? Quais são as tendências que vocês conseguem enxergar desde hoje para o futuro desta colaboração, o futuro do ecossistema, e qual o papel de liderança aí que Startup Lisboa e Unicorn Factory terão para esse futuro? Falamos, e volto a falar se calhar no mesmo tema que introduzimos até agora, que é o segmento de comunidade, de interação entre as próprias startups, e onde Portugal tende a ser muito competitivo nessa interação e nessa interligação entre o ecossistema de inovação. Somos um ecossistema muito próximo, muito provavelmente também pelo número de população mais reduzido, que nos permite ter mais facilmente interações, que os players conheçam, trabalhem em conjunto, mas tem sido identificado
por diversos ecossistemas e até por diversos founders que decidem mover-se também para Lisboa, para Portugal, como uma das vantagens competitivas, que é uma mente muito aberta, um país muito aberto e que permite também esta interligação com eventos de comunidade, eventos de networking, interligação entre os founders, cruzamento de ideias e para que possam criar e fazer florescer este ecossistema de inovação. Por isso, obviamente, esta é uma das tendências para onde, felizmente, vemos o nosso ecossistema a caminhar, de cada vez existir mais colaboração e é aí que ganhamos escala também. É muito também por essa razão que temos tentado verticalizar alguns dos ecossistemas com que trabalhamos. Gaming é um dos exemplos, inteligência artificial é outro, por isso segmentos onde trabalhamos com diversos founders, parceiros corporate, investidores e onde conseguimos criar uma interação por ter programas verticalizados no segmento do gaming, ter um espaço dedicado aos founders e às startups e aos parceiros do segmento de gaming, ter diferentes eventos de comunidade onde juntamos todos os parceiros, ter um local onde podemos receber diferentes players e stakeholders internacionais que querem visitar o ecossistema de gaming cá em Portugal e é por aí também que vemos o ecossistema surgir com mais especialização, com mais músculo em cada um desses verticais para que possamos acelerar ao máximo toda esta transição digital e todo este segmento de inovação. É realmente inspirador, assim. Cada vez que a gente conversa com a Startup Lisboa e com a Unicorn Factory, cada vez que eu e o Pedro batemos um papo, sempre é inspirador e a gente está sempre aprendendo com o que acontece aqui, com essa magia, com essa vibe. Pedro, como é que as pessoas, os empreendedores que estão nos assistindo conseguem acessar os programas da Startup Lisboa, da Unicorn Factory e também essas corporates, né, que queiram colaborar, seja patrocinando, seja realizando pilotos, seja fomentando, enfim. Fala um pouquinho para a gente como é que é esse acesso. Sim, tendencialmente temos uma ligação baseada com as startups, baseada em programas e em momentos específicos no tempo. Quanto ao programa da Startup Lisboa, temos as candidaturas abertas continuamente durante todo o ano, apesar de as analisarmos de 3 em 3 meses, quando abre um destes cohorts de novas startups que se vão juntar a nós. No programa de Scaling Up, para Scale Up já numa fase de maturidade mais avançada, no Growth Stage, temos o programa com candidaturas abertas de 4 em 4 meses e candidaturas também abertas continuamente. Obviamente que para os parceiros que colaboram connosco há também esta interligação entre o ecossistema, os espaços físicos de inovação, como o Beato Innovation District, onde podemos receber estes próprios parceiros e perceber que tipo de interligação é que querem ter com o ecossistema e onde é que nós podemos ajudar também. Por isso, tendemos a ser um parceiro muito aberto na colaboração e a tentar tocar nos pontos em que o ecossistema precisa naquele momento e nas fases do ecossistema que de facto precisamos de acrescentar valor para que ele ganhe músculo. Sem dúvida. E eu, como tive muito tempo do lado de corporate, né, e muito tempo interagir com o ecossistema de startups e scaling ups, consigo enxergar o benefício, né? Nós sempre trazemos insights e aprendizados também para dentro das empresas, o que ajuda muito a que nós possamos agilizar processos, ser mais criativos, ser mais disruptivo, tomar mais risco, né? Que é um grande tema difícil e espinhoso para corporates. Pedro, queria te agradecer muitíssimo a tua atenção de sempre, a tua iluminação. Obrigado. E mais uma vez dar os parabéns aí para a jornada que vocês têm trilhado na Startup Lisboa e na Unicorn Factory. Obrigado. Obrigado pelo convite e obrigado também pelo vosso excelente trabalho no ecossistema. Imagina, um grande abraço. Obrigado. E com os insights que o Pedro nos deixou,
temos aí o gancho perfeito para poder começar essa conversa com o Luiz Soares, Head de Marketing do Rock in Rio. É logo na sequência, não perde.